Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. É a primeira vez na história do Brasil que nós estamos perseguindo os magnatas da corrupção nesse país. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, Ana, bem-vinda. Oi, Fernando. Oi, pessoal. Agora o que eu aguardo do Tarcísio é que a gente possa estar no mesmo clima de 2022 na sua eleição, só que agora com a minha figura ao invés ali do meu pai. Diga lá, Celso Casca de Bala. Fala aí, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. Será a oportunidade de ouvir a todos, a decisão será sempre tomada de maneira equilibrada, ouvindo os trabalhadores, ouvindo também quem emprega. Mais uma sexta-feira, vamos sem mais delongas aos assuntos da semana. Na véspera dos festejos momescos, que na verdade já começaram, a gente abre o programa pelos togados do Taiaiá, ou pelo togado José Antônio Dias Toffoli, aquele que Marcelo Odebrecht chamava de amigo do meu pai. Dias Toffoli, que é também irmão do engenheiro eletricista José Eugênio e de José Carlos, o padre Carlão, e que agora, vejam só, admitiu ser sócio dos Brothers no resort do Paraná, o Taiaiá. O nome do ministro não consta dos dados cadastrais da empresa Marid, criada oficialmente pelos irmãos para administrar os negócios hoteleiros da família. Mas Toffoli agora admitiu receber grana da empresa. E só fez isso porque a Polícia Federal encontrou menções a Toffoli no celular ou nos celulares de Daniel Vorcaro, celulares que o ministro não queria ver periciados pela PF, como se sabe. Ele tentou esconder dentro do Supremo o material apreendido nas operações, mas teve que ceder diante das pressões. A situação de Toffoli é insustentável. Ele não apenas não tem condições de ser o relator do escândalo do Master, coisa que deveria ter admitido no dia em que foi sorteado para cuidar do caso, como precisa ser investigado. A sua suspeição, digamos assim, tem vários níveis. Lembremos que o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, aquele pastor com cara de malvado e vida de mutreteiro, comprou uma parte do resort da família Toffoli. O irmão famoso do padre Carlão vai precisar de muita oração para se manter no cargo. No segundo bloco, a gente vai tratar da disputa presidencial, que assim como os festejos carnavalescos também já começou. Saiu nessa semana uma pesquisa da Quest e a principal novidade é a consolidação de Flávio Bolsonaro como candidato mais competitivo da oposição. Talvez seja cedo para falar em consolidação, ainda faltam muitos meses para a eleição. Mas o fato é que, sem Tarcísio de Freitas na disputa, por hora quem se mostra forte é o filho de Jair Bolsonaro, e não a opção kasabiana, que é Ratinho Júnior. Eu não vou chamar a eventual candidatura do governo do Paraná à presidência de terceira via, porque ele, entre outras coisas, defende a anistia ou indulto a Bolsonaro, posição incompatível com a defesa da democracia e que provocou divergências no próprio PSD. A estratégia de Lula, em termos gerais, está clara: fraturar o centrão, atraindo forças conservadoras nos estados para desidratar a candidatura da extrema-direita. Essas costuras estão em curso e passam pela definição da vice na chapa presidencial. A gente vai falar um pouco de tudo isso. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala do fim da jornada 6x1. Na segunda-feira, dia 9, o presidente da Câmara, Hugo Mota, encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça as propostas que tratam da redução da jornada e do fim da escala de 6 dias de trabalho para 1 de descanso. Ele prometeu votação até maio. O governo prefere um projeto de lei em regime de urgência. A Câmara aposta numa PEC, proposta de emenda constitucional. Como pano de fundo, há uma disputa por protagonismo numa pauta de apelo popular em ano de eleição. O debate ganhou respaldo técnico. O IPEA divulgou um documento apontando que as mudanças podem ser absorvidas sem grandes perdas de emprego. Mas, como era de esperar, entidades patronais falam do risco de demissões em massa e alertam para problemas fiscais. Nada de novo por aqui. Estamos em Terra Brasílis, o país que tem como herança 300 anos de escravidão. É isso, vem com a gente. Muito bem, Ana Clara, vamos abrir os trabalhos com você. Enquanto gravamos, as coisas estão acontecendo e a situação do ministro Toffoli vai se complicando. Eu deixo para você começar por onde você quiser, na verdade, desenrolar esse
o fio dessa meada? Bom, Fernando, eu acho que com o que aconteceu nesses últimos dias, ficou mais claro para a gente uma atitude específica do ministro Dias Toffoli no início de janeiro, quando houve aquela segunda fase da Operação Compliance Zero, que apreendeu os celulares do Nelson Tanuri e do Fabiano Zettel. Naquele momento, quando houve essa operação, ele determinou que esse material ficasse no Supremo e que a Polícia Federal não tivesse acesso a esse material. Aí depois, ele autorizou que a PGR tivesse acesso a esse material. Sim. E aí depois, numa outra decisão, ele disse que a perícia da polícia poderia verificar. Então assim, quando ele cria toda aquela situação em torno do que viria desses telefones, e agora a gente fica sabendo pela imprensa, eu vou citar aqui especificamente a apuração da Folha de São Paulo, da jornalista Mônica Bergamo, que teve acesso ao relatório e publicou uma reportagem sobre isso, a gente fica sabendo que havia conversas entre o Daniel Vorcaro e o Fabiano Zettel, em que eles discutiam pagamentos para a empresa Marid, que agora é reconhecidamente… O empreendimento do padre Carlão. Exato, é reconhecidamente o empreendimento do ministro Dias Toffoli, né? Porque nos documentos da empresa na junta, os irmãos dele aparecem como administradores do negócio. A sociedade, ela é sociedade anônima, então sócios não são conhecidos, né? E aí agora, como o ministro Toffoli reconheceu que ele é sócio, até agora a gente sabe que ela tem um sócio que é ele, né? Os irmãos administram. Então, fica mais claro por que ele não gostaria que se tivesse acesso a esse material naquele momento, tomando aquela atitude bastante incomum num processo de investigação de um caso como esse. É, uma coisa só justificável por essas razões injustificáveis. E fica claro também porque ele, na abertura dos trabalhos do Supremo, em dobradinha com o Alexandre de Moraes, falou que o sujeito pode receber dividendos da empresa desde que não esteja na administração, etc, né? Ele já estava fazendo um hedge ali, se defendendo dele próprio. Exato, que foi um pouco o que ele explicou agora, enfim, que essa situação veio à tona, né? Porque como que isso aconteceu? A partir do momento que a PF concluiu parte desse relatório e detectou essas mensagens, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, foi até o ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo, expor esse relatório para ele e dizer, e agora, né? Como é que a gente conduz isso? E a gente não sabe, porque isso é atribuição da PF, se o que está nesse relatório, neste momento, é tudo que se tem. Porque a PF age, muitas vezes, em etapas, né? Então, primeiro esse relatório com esse tipo de informação. E aí, vamos ver como é que as forças se acomodam diante disso. E aí, depois, outras coisas vão saindo, né? E isso faz parte do trabalho de investigação, né? Porque para você concluir um relatório, você precisa ter vários tipos de confronto de dados, de informações e tal. Há também, segundo o próprio ministro Dias Toffoli, afirmou a interlocutores dele que havia 4 ligações entre ele e o Daniel Vorcaro e um convite para o aniversário dele. Uma mensagem de um convite para o aniversário dele. Só que essas mensagens sobre os pagamentos para a empresa dele são mensagens trocadas entre o Daniel Vorcaro e o cunhado dele. Não são mensagens trocadas com o Dias Toffoli. Outra coisa que está sendo apurada, segundo a jornalista Débora Bergamasco, da CNN, é que nessas trocas de mensagens do Daniel Vorcaro, em que ele menciona o Toffoli, ele teria mencionado pagamentos de ao menos 20 milhões de reais a essa empresa do Toffoli. Mas a polícia ainda não sabe se esses pagamentos são apenas menções do Daniel Vorcaro ou se eles de fato foram feitos. Ou se são só, enfim, conversas dele ali e que não tem lastro na realidade, né? Então, as conversas existiram, mas os pagamentos ainda não se sabe se chegaram nesse montante. Agora, Fernando, você falou uma coisa na escalada que é o cerne de tudo isso, né? Não é mais uma questão de suspeição no caso do Toffoli. Eu falei, digamos assim, a suspeição dele tem vários níveis. Exato, e você menciona também a questão
de ser investigado, de essas operações serem investigadas, né? Porque os pagamentos que estão sendo feitos pelo Master estão sendo investigados. Então, se comprovarem esses pagamentos feitos à empresa da família Toffoli, esses pagamentos teriam que ser investigados, assim como os outros estão sendo. Então, o ministro não é só um caso de suspeição, né? Ele tem uma operação ali de uma empresa da qual ele é sócio que estaria sob investigação. Não existe só um conflito de interesses, não é só uma suspeição que afeta a credibilidade da relatoria dele. É uma operação, um fato, que seria investigado também. Então, é ainda mais complicado caso, de fato, esses pagamentos sejam comprovados, né? A situação no Supremo ficou bastante complexa, porque agora cabe ao ministro Fachin decidir o que pode acontecer. Oi, pessoal. Ao longo da tarde, depois que a gente já tinha terminado de gravar, algumas coisas aconteceram. O ministro Dias Toffoli começou o dia dobrando a aposta e pedindo acesso a todas as provas obtidas pela PF no caso Master, ao bruto das provas, o que é uma situação completamente inédita. No final da tarde, os ministros do STF se reuniram para discutir a situação, que estava cada vez mais grave, e acabaram pressionando o Toffoli a deixar o caso. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, houve um acordo entre os ministros e o Toffoli. Ele aceitaria deixar a relatoria do caso desde que todos os seus atos durante o processo não fossem invalidados. Ele também pediu que a arguição de suspeição que foi aberta contra ele fosse retirada. E os ministros concordaram. Pessoal, hoje não tem jeito, é atualização em cima de atualização. Enquanto se comemorava a saída do Dias Toffoli da relatoria do caso Master, o STF sorteou um novo relator, que vai ser o ministro André Mendonça. Pessoalmente, eu acho que podiam ter demorado um pouco mais para anunciar o resultado do sorteio para não estragar nossa alegria. De qualquer jeito, nas próximas semanas, vamos ver o que o Mendonça faz com esse caso e com essa crise. Essa situação é tão grave que a gente nem falei na escalada, que na terceira fase da Operação Barco de Papel, a PF foi lá em Balneário Camboriú, que é o resort dos bolsonaristas. O cara atirou 430 mil pela janela, o investigado lá. Caiu dinheiro do céu. É lá que o Jair Renan está combatendo o sistema. Exato. Teve isso. É a investigação que cuida do dinheiro da Rio Previdência, né? A Rio Previdência, que é o fundo de previdência dos funcionários do Rio, que pôs quase 1 bilhão, não é isso? No Master. Exatamente. Foi quem mais botou. Cláudio Castro. É. Agora, o que é curioso é que essa situação do Toffoli no Master, no caso, até do próprio Alexandre de Moraes no Master, mas mais do Toffoli, né? Porque é um outro caso muito mais grave, até onde se sabe, claro, é que seria muito mais difícil hoje a gente ver prosperar no Congresso, no Senado, um pedido de impeachment contra o Toffoli do que em qualquer outro momento. A oposição está tentando se articular ali para pedir o impeachment do Toffoli. Mas qual é a chance, num Senado que tem o Davi Alcolumbre como presidente, que está envolvido na questão do Master, porque o irmão dele, no Amapá, é um dos gestores do fundo de pensão que colocou dinheiro no Master, o dinheiro de pensionista, um dinheiro que não deveria estar num CDB arriscado, né? Qual que é a chance desse Senado, tão dominado pelo Centrão, que está tão envolvido no caso Master e no caso Vorcaro, qual que é a chance de prosperar um pedido de impeachment do Toffoli ali, sendo que tem tanta gente que está conflitada, né? E que está querendo, na verdade, que se esqueça essa situação o quanto antes, né? Embora tenha, né, uma aversão, de certa forma, né? O Congresso passou o ano passado inteiro em embates constantes com o Supremo, né? Ora era a Câmara, ora o Senado. Mas nesse caso do Master, eu acho que existe mais uma união de Supremo com presidentes das casas do que uma tentativa de usar essa investigação para enfraquecer o Supremo, enfraquecer o Toffoli, empichar o Toffoli. Parece muito pouco provável que isso aconteça. Perfeito. Celso, quero te ouvir a respeito disso tudo. Acabei falando de Balneário Camboriú antes de você, eu sei que esse é um assunto seu. Enfim. Um assunto caro, né, pra minha pessoa. Você é nosso especialista em Balneário Exatamente. Camboriú. Especialista no combate ao sistema em Balneário Camboriú. Então, Fernando, quanto mais o Toffoli crava sua posição ali de daqui não sai, daqui ninguém me tira,
mas aumenta a suspeita sobre ele, né? Porque vai aumentando o custo de reputação que ele está tendo que pagar. A reputação dele agora já não é nada, enfim, ele está totalmente queimado com a opinião pública. Vai queimando, inclusive, a reputação do Supremo, que tinha saído muito bem na foto no combate ao golpe. E a pergunta que vai se impondo é assim, do que esse cara está com medo para não desistir disso, né? Esse caso específico que apareceu agora, a gente ainda precisa ver as informações, né, mais detalhadas. Enquanto a gente está gravando, ainda não vazou, enfim, o relatório da PF. Mas a coisa é meio estranha. Por quê? O fato do Toffoli vender um negócio pro Vorcaro, ou enfim, da empresa do Toffoli vender um negócio para a empresa que é ligada ao Vorcaro, em si não é crime. Mas é, evidentemente, algo que merecia uma atenção, exigiria umas explicações. A gente precisa ver se o preço pago nessa operação é razoável. Então, por exemplo, se ele vendeu uma parte do Taiaiá por, sei lá, 1 bilhão, isso obviamente não é um dinheiro que está sendo pago pelo Taiaiá, isso é um suborno disfarçado. Se for verdade a história que está saindo na imprensa agora de 20 milhões, eu sinceramente não sei quanto é que valeria lá o Taiaiá, mas é algo que precisa ser discutido. Enfim, a Polícia Federal sabe fazer isso, a Receita sabe fazer isso, você vê quanto que valeria mais ou menos, você pode jogar uma margem para cima ou para baixo, porque naturalmente o comprador pode pagar mais do que você acha porque ele percebeu alguma oportunidade que você não viu, mas enfim, mas se ele pagar 1000% a mais é meio estranho. Então, assim, a primeira coisa que teria que ser feita é botar no microscópio essa operação. Esse dinheiro que foi pago é proporcional ao valor do negócio? Segundo, o que caiu na conta do Toffoli é proporcional à participação dele na empresa, que a gente ainda não sabe qual é, né? Só agora que ele admitiu que é sócio. A gente não sabe se ele é o sócio majoritário, Exato. Se Exato. Com 99 os outros com... Pois é. Então, 1%. assim, isso vai ter que ser revelado para a gente, inclusive, saber se esse dinheiro é proporcional. Porque se ele for dono de 10% e tiver ganho 20 milhões, aí você calcula aí por quanto está sendo avaliado aí o Taiaiá, entendeu? Já começa a ficar meio maluco. Isso tudo vai ter que ser escrutinado, isso tudo vai ter que ser analisado. Mesmo uma operação que em si não seja legal, olhada dentro de um certo contexto, pode ser legal. Só para dar um exemplo de um cara que todo mundo concorda que é ladrão, o Trump, ele tem aquele negócio dele de moeda virtual dele. Essa semana foi revelado que 87% do estoque disso que está na mão de alguém está na mão do dono da Binance, que é a maior casa de negociação de criptomoeda do mundo, que o Trump perdoou outro dia, de umas condenações criminais. Então, o Trump perdoou um cara que comprou 87% das criptomoedas dele. Gente, isso é um suborno, certo? Isso não é uma operação comercial. Embora não seja crime comprar criptomoeda, mas quando você vê dentro do contexto e você vê que o cara foi perdoado, é óbvio. Então é isso que a gente precisa fazer com essa operação do Toffoli. Olhar, mesmo se não tiver uma irregularidade evidente na forma do negócio, a gente tem que ver se dentro do contexto isso aí não é um suborno disfarçado, né? Pode não ser, enfim, mas isso vai ter que ser analisado. Pensando no conjunto da obra, você falou, esse ato específico de compra e venda do resort pode não ter crime. Tudo bem. Agora, se vê o conjunto da obra, as decisões que ele tomou no cargo, jatinho, Exato. Foi viajar com o advogado do cara, depois todas essas decisões esquisitíssimas que ele tomou, e o histórico dele também, né? O comportamento dele, aí, as idas dele ao resort, o fato de receber o André Esteves, esse convívio promíscuo dele com a classe dominante, e os serviços que ele, legal ou duvidosamente, prestou à classe dominante nos últimos anos. Vamos dizer que ele zerou o processo contra o Odebrecht, anulou a multa da JF de 10 bilhões. Estou falando, são decisões que ele tomou ali e você vai olhando o conjunto do comportamento do Toffoli. Salvou o Flávio Bolsonaro. Salvou o Flávio Bolsonaro das rachadinhas. Tem a delação do Sérgio Cabral também. No caso da delação do Sérgio Cabral, em 2021, o Toffoli votou para anular. Na verdade, foi o plenário, né, que votou, e o Toffoli votou para anular o acordo de colaboração do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio. E, em depoimento, o Sérgio Cabral dizia que o Toffoli teria recebido propina em troca de decisões judiciais quando ele presidiu o TSE entre 2014 e 2016. Essa delação do Sérgio Cabral foi anulada pelo Supremo, porque o Supremo avaliou que as provas não eram suficientes. E ele não se declarou impedido também nessa época de votar nessa delação que o citava. Eu acho que esse é um caso em que o corporativismo dentro do STF tem que agir excepcionalmente
a favor do interesse público, entendeu? Eles têm que pensar o seguinte, isso aqui tá arrastando a imagem do Supremo na lama, então todo mundo aqui vai juntar e vai falar pro Toffoli, cara, não dá. É muito grave. É muito grave, a gente entende aí o seu ponto de vista, mas isso aqui não vai dar. Você vai arrastar todo mundo com você, isso aqui não vai funcionar. Se os democratas não agirem, a extrema-direita vai agir. Exatamente isso, exato. Vocês acham, olha só, o Girão entrou com um pedido aí de afastamento do Toffoli. O Girão é o cara, já falei aqui milhões de vezes, que organizou a reunião de 30 de novembro de 2022 pedindo golpe lá no Supremo. Vocês acham que esse cara está interessado em combater corrupção, gente? Pelo amor de Deus, né? Assim, ele está querendo um precedente para empichar ministro do Supremo, né? Então, assim, é uma questão de responsabilidade institucional o Toffoli sair dessa relatoria. É que as coisas chegaram no nível ali, até mesmo se ele sair da relatoria, ele ainda vai ter uma névoa de desconfiança em torno dele por um período, enfim. Isso é verdade. É o mínimo sair da relatoria. Não é suficiente. Bom, eu vou encerrando então o primeiro bloco do programa. Faz um rápido intervalo, vamos falar de sucessão presidencial na volta. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Celso, vamos com você. Eu mencionei aí essa última pesquisa que saiu essa semana e uma das questões em relação ao campo governista é a definição do vice do Lula. Talvez a gente possa começar por aí, não? Bora. Então, Fernando, só para falar rapidinho da pesquisa, eu achei que a pesquisa deu um quadro de estabilidade. Eu acho que a tendência que as pessoas estão apontando de consolidação do Flávio já estava na outra. Eu acho que já estava meio claro que os bolsonaristas que acharam o Flávio ruim, que preferiam o Tarcísio ou preferiam outros caras, se conformaram com o Flávio. E já estão racionalizando que isso é uma boa ideia. Depois que você topa um negócio, você pensa, não, quer saber, isso aqui que eu aceitei era a melhor opção mesmo. Sim. Então, acho que isso inclusive, meio difícil de reverter, assim, do ponto de vista de um Ratinho Júnior, por exemplo. A impressão que dá é que o Kassab tinha que ter lançado um nome, seja o Tarcísio, seja outro cara, naquele momento em que ainda estava incerto, ou que logo depois, quando o Flávio foi anunciado, que havia muitas dúvidas dentro da direita mesmo sobre ele, a tarefa aí de, seja lá quem for o candidato aí do bolsonarismo de pé chato, né, o bolsonarismo que não serviu ao exército, não tá fácil não. Que mostra também a precipitação daqueles que falavam do fim do bolsonarismo, etc. Total, né? sem dúvida, exato, entendeu? E inclusive da possibilidade de moderar o bolsonarismo, né? Exato. Então, enfim, foi um fracasso espetacular da estratégia de moderar o bolsonarismo. E, aliás, por que não dá para moderar o bolsonarismo? Porque o líder da facção radical do bolsonarismo é o Bolsonaro. Então, assim, se o Bolsonaro estiver vivo, ele vai indicar o Flávio Bolsonaro e não um outro cara mais a gosto do pessoal mais moderado. Enquanto isso, do outro lado, o Lula tá às voltas com essa questão do vice, né? Em primeiro lugar, é bom que se diga que o Geraldo Alckmin foi um vice de sonho, assim, foi o vice que todo presidente quer, entendeu? Foi tipo o Marco Maciel para o FHC, o Zé Alencar nos governos do Lula. Uhum. Foi um vice totalmente leal, que em nenhum momento, entendeu? O Alckmin bem menos incômodo que o Alencar, na verdade. Exato, sem dúvida. E sem ser aqueles vices que de vez em quando plantam um negocinho na imprensa. Será que não era pra ter impeachment, sabe? Assim, Esse é o era Temer. O caso, assim. Esse é o Temer, né? O Temer assim, não sei, só tô levantando aqui uma ideia. Aqui, né? Não sei o que lá. Pacificar a nação. Exatamente. Manda uma cartinha. Exato. Eu tô chateado, ninguém me chamou pra Beyoncé lá, aquelas coisas. Então, assim, o Alckmin foi totalmente leal ao Lula. Ele nunca encorajou a conversa sobre impeachment, nunca criticou em público, né? Sempre levou suas críticas ao governo diretamente ao Lula, né? De maneira super discreta. Serviu como fiador da candidatura do Lula em 2022 junto a setores importantes do mercado, enfim, da elite econômica. Foi uma ponte com o empresariado durante todo o governo. E, é claro, foi o principal negociador do fim do tarifaço, né? O tarifaço, no fundo, acabou porque o Supremo não cedeu ao Trump. Foi isso que fez acabar. Mas a negociação toda foi conduzida pelo Alckmin com o Itamaraty, enfim, com os lobbies empresariais, aquela coisa. Leiam a matéria da Ana Clara sobre isso, tá tudo lá. Então, enfim, o Alckmin foi um vice bem mais importante do que a média dos vices, né? Um Mourão, coitado, não fazia absolutamente nada, né, no governo Bolsonaro, que é o grande mérito da biografia dele. E foi um vice que o Lula gostou muito dele, o PT ficou satisfeito com ele, enfim. Então. Mesmo assim, teria 3 motivos para você, pelo menos, pensar em trocar o vice. O primeiro é a idade do Lula. É perfeitamente possível, Deus nos livre, mas enfim,
que o Lula ganhando, ele ou tem um problema de saúde, ou ele morra, enfim, e seja necessário que o vice assuma a presidência durante o próximo mandato. Nesse caso, o PT teria muito receio de entregar a presidência para um presidente que não fosse de esquerda. Ficaria um pouco a impressão de que a esquerda ganhou e depois entregou o governo para o outro lado, como foi o impeachment da Dilma, né? O motivo do impeachment da Dilma, assim, comparavelmente mais divisivo que o impeachment do Collor, por exemplo, é que no impeachment do Collor, no dia seguinte que o Itamar assumiu, ele chama o pessoal do PFL, que era quem sustentava o governo Collor, todo para formar o governo. Então, assim, o pessoal que ganhou em 89 estava no governo Itamar, entendeu? Em posições de destaque. Ao passo que o pessoal que ganhou em 2014 foi completamente chutado quando o Temer entrou para a presidência. Então, o impeachment da Dilma colocou no poder os caras que perderam a eleição. Então, para evitar um negócio desse, é óbvio que o PT preferiria que o vice do Lula fosse, por exemplo, o Haddad. Agora, isso não é muito viável, né? Porque se você realmente tirar o Alckmin e botar um cara do PT, haveria poucos nomes do PT para entrar nessa vaga. O Haddad gostaria. O Haddad seria um deles, é claro, porque inclusive já virava o candidato natural à sucessão, certo? Ele gostaria bastante. Ouve-se por aí, né? Eu ouvi por aí. E os outros caras, os outros quadros, a melhor das hipóteses não atrapalharia, né? Então, se botasse Camilo Santana, por exemplo, provavelmente não atrapalharia, mas também não traz nenhum voto que o Lula já não tem. Ao passo que o Alckmin ou um outro candidato mais ao centro traz pelo menos alguns votos ou alguma possibilidade de articulação que o Lula não tem. Então seria difícil trocar o Alckmin por um candidato do PT. E não é só uma questão de voto, né? Tem a questão eleitoral, sim, mas é a questão da governabilidade, da natureza do governo diante de um quadro adverso como esse que a gente tem de preponderância das forças conservadoras de direita / extrema-direita no Congresso. Exato. Totalmente verdade. A segunda questão que faz o debate sobre o vice ressurgir é a possibilidade do Alckmin ser candidato ao governo de São Paulo. Ele já se elegeu em São Paulo confortavelmente no passado. Naturalmente, o PT dá muita prioridade à eleição de São Paulo. Gostaria muito que o Alckmin vencesse o Tarcísio em São Paulo. O Alckmin diz que não quer e ele tem suas razões para não querer. Porque o Alckmin agora não é mais aquele cara que ganhava disparado no interior de São Paulo. Eu acho que ele não quer mesmo. E até porque ele é vice do Lula agora. Antes ele também ganhava lá, porque ele formava aquela rede de prefeitos do interior por ser alternativa de direita. Essa rede de prefeitos está na mão do Kassab agora. É isso que eu ia dizer agora. Exatamente. E a outra coisa é que o grande lance que o PSDB teve uma época que foi imbatível aqui no estado de São Paulo, é que eles formaram uma rede de prefeitos no interior que era muito impressionante. E essa rede agora está indo toda para a mão do Kassab. Inclusive o Aécio está xingando aí o Kassab, porque outro dia teve uma filiação de mais um monte de prefeito do PSDB ao PSD do Kassab. Então, o Alckmin sabe que as condições dele concorrer agora não são aquelas condições de quando ele concorreu lá atrás e ganhou confortavelmente. Então, tem bons motivos para não querer concorrer ao governo de São Paulo agora, como vice do Lula e concorrendo contra o Tarcísio, que é um candidato forte, que vai ter a máquina na mão, né? O mais provável é que o Tarcísio seja reeleito. Obviamente ele pode perder, tudo pode acontecer, mas o mais provável é que ele seja reeleito. O PT quer lançar um candidato forte em São Paulo para fazer o trabalho que o Haddad fez na última eleição, que é garantir que o Lula não perca de muito em São Paulo. Porque aí, se o Lula perder de pouco em São Paulo, o Nordeste dá a presidência para ele. Então, enfim, o objetivo dessa candidatura ao governo é isso, e o Alckmin não está com essa vontade toda de entrar, perder só para fazer isso. E, finalmente, o outro motivo que poderia levar à substituição do Alckmin seria a entrada na chapa de um político do Centrão que trouxesse com ele uma grande máquina partidária. Isso aí levanta sérias questões de lealdade, né? Enfim, o PT é um gato escaldado com a experiência Temer, né? E aí é que está a questão. Nenhum desses partidos de direita com quais o Lula pode negociar vai entregar os votos para o Lula. Então, por exemplo, digamos que o MDB ganha a vice do Lula. Ricardo Nunes vai fazer campanha para o Lula? Não vai, cara, obviamente não. Eu acho muito improvável que vá para um desses partidos e daí teria que fazer a paranoia do Lula em relação à comida e tal. Ia ter... Exatamente. Que nem o Putin, entendeu? Dar comida pro cara comer antes. Eu também. E teria toda a razão. Se fosse o Lula, daí em diante, só comia coisa lacrada, assim, entendeu? Enfim. Com o Alckmin, ele pode jantar à vontade, não tem risco. Exatamente. E esses caras não vão entregar os votos, entendeu? Por exemplo, o único partido aqui que seria interessante mesmo é o PSD do Kassab. Se o Kassab indica um vice pro Lula e entrega os votos do PSD nacionalmente e bota toda essa rede de prefeitos para fazer campanha pro Lula, vale a pena trocar o Alckmin por um cara dele. Mas não vai fazer isso nunca.
Parte do trato do cara que entra no PSD é, na eleição presidencial eu faço o que eu quiser. Essa teoria de que você poderia trocar o Alckmin por alguém que trouxesse mais votos, isso em tese faz sentido, mas simplesmente não tem ninguém com esse perfil, né? Então, os defensores do nome do Alckmin na chapa, pelo menos por enquanto, estão ganhando esse debate, eu acho, porque as possibilidades de substituição são muito remotas, né? Agora, de fato, o Lula entrando com o Alckmin tem a possibilidade do Alckmin cumprir parte do próximo mandato presidencial. Seria um arranjo político delicado, né? Perfeito. Ana Clara. Bom, quando o Lula ele abre a vaga de vice, porque ao dizer que o Alckmin tem que pensar em São Paulo, é o que ele está fazendo indiretamente, ele não está necessariamente esperando um rally ali, né, pela vice-presidência, para ver quem que vai se atropelar, se engalfinhar para ocupar esse espaço que ele está sugerindo estar vago. O que ele faz ao sugerir mudar a vaga de vice é esperar que, a partir das reações das partes envolvidas, das reações dos setores políticos, as coisas se acomodem conforme as conveniências possíveis e um vice viável apareça. Então, assim, nesse momento não existe um nome que, diferente da eleição passada, né, em que o Haddad sugeriu o nome do Alckmin e o Lula falou a frase que vocês repetem muito melhor do que eu. Vai lá, Fernando. Haddad, a política é uma coisa extraordinária. É diferente agora, porque você estava em 2022 numa eleição contra o Bolsonaro, né? Em que era uma eleição a favor ou contra a democracia naquele momento, né? Era isso que estava em jogo e esse foi o mote da campanha. Uma frente ampla a favor da democracia. Uma junção de poderes, né, em que o PT se une ao Alckmin, né, imagina. Depois a Simone Tebet e tudo mais, assim, a figura da Marina, que tinha saído do PT. Então, assim, você tem uma junção de forças ali contra o bolsonarismo e tudo que o bolsonarismo representava. Hoje a situação é outra. Hoje o governo, na verdade, a pergunta que vai ser feita para o eleitor é: você quer manter esse governo que está aí? O mote da campanha não vai ser a defesa da democracia. Vai ser: esse governo fez o que ele se propôs a fazer, a sua vida melhorou? Você acha que esse governo merece ficar? Então a pergunta é outra e por isso a estratégia política é outra e por isso a estratégia da vice também mudou. O PT, uma ala, obviamente gostaria que fosse um candidato a vice petista, justamente por essa razão que você colocou, Celso. Mas também tem a questão dos palanques nos estados. E nesse ponto, o MDB seria fundamental. Obviamente, o MDB é muito menor do que já foi. Mas só o fato de o MDB não se juntar ao Flávio Bolsonaro ou a quem quer que seja em determinados lugares, isso já é considerado uma vantagem para o governo nesse caso. O que esses partidos de centro, que talvez possam vir a ocupar essa posição, o que eles oferecem não é a campanha pelo Lula, eles oferecem a neutralidade mais o palanque. E como a diferença tende a ser pequena, né, na urna ali, porque é um país que está totalmente fraturado, essa neutralidade vale muito hoje, né? E mesmo porque também é uma questão diferente. Hoje o governo não está pensando em propor para a sociedade uma frente ampla. Ele está querendo propor este governo. O governo que a gente fez foi esse. O governo não está oferecendo a vice para, enfim, ampliar o escopo de eleitores que tem uma visão de país mais alinhada ao centro, etc. Não é mais essa a discussão. E nesse ponto, você negociar neutralidade com o MDB, neutralidade com o PSD do Kassab, em algum momento, é o que interessa para eles. No caso do MDB, o partido, ele é mais interessante para o governo no Nordeste, né? E aí, as figuras do Helder Barbalho, no Pará, e do Renan Filho, em Alagoas, são as que mais se encaixariam no que eles buscam para essa posição. E aí, teria que ser uma negociação bastante vantajosa, no caso do Renan Filho, por exemplo, porque ele se diz candidato ao governo de Alagoas, né? E ganharia porque, enfim, ganhou, se reelegeu, depois se elegeu senador. Eles têm ali a máquina bem dominada, né? Então, teria que ser um acordo que, para a família, para o clã Calheiros, funcionasse melhor do que manter o governo de Alagoas. São Paulo e o Sul, de uma forma geral, são contra essa ideia. Até porque o Baleia Rossi é super próximo do Tarcísio, quer estar com o Tarcísio no governo de São Paulo.
O Ricardo Nunes, enfim, né, dispensa comentários. O Sul, Paraná e tal, o MDB é bem de direita hoje em dia, né? Essa parcela do partido em diretórios é uma parcela que não é majoritária. Então, se há uma definição nacional pelo apoio ao governo, essa parte do MDB pode ser derrotada. E o Renan já falou isso publicamente, não nesses termos, mas ele falou que se a coisa for oferecida de fato, tudo isso pode ser negociado. Porque é isso, é uma máquina partidária em que se você oferece uma cenoura ali, todo mundo vai correr em direção a ela, né? E quem chegar primeiro costuma pegar o melhor pedaço, né? Então é mais ou menos assim que essa dinâmica funciona. Indo um pouco além da questão da vice, você tem outras forças se movimentando. Aí eu tô falando especificamente do PP e do União Brasil, que tá fechando acordo com o governo, com o PT, em 10 estados. A Folha de São Paulo noticiou que o Ciro Nogueira foi se encontrar com Lula na véspera de Natal para tentar fechar um acordo no Piauí, para a eleição do Ciro no Piauí, oferecendo a neutralidade. Não o apoio, mas a neutralidade. Ou seja, o próprio PP já está se mostrando pouco favorável à candidatura do Flávio Bolsonaro. Depois, quando essa notícia saiu, o Ciro teve que vir a público fazer um deixa disso ali para também não queimar ali com a direita, né? Mas esse movimento era muito improvável 4 anos atrás. Isso jamais aconteceria. Exato. Agora você tem uma situação em que a eleição vai ser muito competitiva, mas o Lula é o favorito. E tem o caso de Minas Gerais, você falou do PP União Brasil. O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está indo para a União Brasil e deve ser apoiado pelo Lula. Porque o Zema saindo agora, se desincompatibilizando em abril, o vice do Zema é do PSD do Kassab, para a gente ver como as coisas são. É o Matheus Simões, que é um reaça daqueles. Está no partido do Kassab, mas é um reaça daqueles. Defende escola militar, etc. Enfim. Então, em Minas, que é um estado estratégico, o Lula pode compor com o Rodrigo Pacheco, do União Brasil. Você vê como a política é uma coisa extraordinária mesmo, né? Não é que ele pode, ele quer muito que o Rodrigo saia por Minas. Exato, quer muito. Demais. E daí como seria? A União Brasil ia fazer campanha pro Lula em Minas? Na cabeça do Lula, esses arranjos regionais são tão mais importantes do que a vice. A vice realmente, pelo fato dele estar no último mandato dele, e pelo fato da idade dele, é improvável que vá para um desses partidos não confiáveis ou conservadores. Eu acho improvável hoje, não estou dizendo impossível, mas eu concordo com a análise que vocês fizeram. E não descarto, embora conheça as dificuldades, que isso fique com o próprio PT. Não descarto, por essas razões também. Com Haddad, por exemplo, que gostaria muito. Exato. Mas assim, até o momento, a sinalização mais forte pro Haddad é o Senado em São Paulo, né? O Lula não acenou com a possibilidade de vice. Mas ele tá querendo se colocar, até politicamente, como essa alternativa. O próprio PT, inclusive, tem alas ali que prefeririam o Alckmin ao Haddad, né? A gente sabe. Ah, com certeza. Ah, sim, o famoso fogo amigo. Celso, para arrematar. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa, cara, que eu achei muito impressionante agora, quando eu estava lendo as notícias. É como o conceito de terceira via virou para a direita, né? A coisa mais terceira via que teve nessas últimas décadas foi a Marina Silva, que teve bastante voto em 2010 e 2014. E, bom, a Marina Silva é claramente uma pessoa progressista, quer dizer, até concorreu à presidência aliada a setores centristas, etc. Mas é uma pessoa claramente progressista. Na última eleição, a terceira via era Simone Tebet, que no contexto da eleição de 2022 até teve um desempenho bastante digno. Agora as duas estão no governo Lula e quem está sendo chamado a terceira via é o Ratinho Júnior, né, cara? Que quer dar anistia para os golpistas. Então, enfim, esse negócio de terceira via realmente virou bagunça, né? Muito bem observado. Eu falei um pouco isso na abertura, porque o centro de gravidade mudou mesmo. Exatamente. E só mais uma coisa, eu falei em vários programas sobre como a bancada do Master é basicamente de direita. Se você já se perguntou por que a esquerda não explora isso, por que a esquerda não está falando isso o tempo todo, bom, é só você ver essa negociação para a chapa presidencial, né, cara? Assim, ninguém governa sem a bancada Master. Ninguém governa sem a União Brasil, PP, um naco do PL, um naco do Republicanos, etc. Esses caras controlam o Congresso. Sem esquecer do PT da Bahia também, né? Sim, claro, mas isso, enfim... Tá enrolado com o Master. Se fosse só isso, a direita poderia mobilizar, né? Agora, o principal desafio é como conciliar essas alianças nos estados com uma intenção clara do PT
de aumentar a sua bancada tanto na Câmara quanto no Senado. Porque depois desses 4 anos, né, a gente está iniciando o 4º ano de governo agora, tá muito claro que o modelo de coalizão que existia antes não existe mais. Então, você fechar uma coalizão, se entregar um ministério, né, digamos, para um partido, não significa em absolutamente nada que esse partido vá votar com você. E isso já tá muito claro. Então, é um ajuste fino ali você conseguir compor essas alianças nos estados sem que o PT acabe saindo prejudicado, perdendo candidaturas ou não colocando nomes para concorrer em detrimento de nomes de aliados, sendo que no final, se eles ganharem a presidência, no caso, eles sabem que vai ser muito pouco provável que eles possam contar com os votos dessa base dentro do Congresso. Não, e isso é fundamental. Assim, até pela reforma do sistema partidário de 2017, o dinheiro que o partido tem acesso depende crucialmente da bancada, né, do tamanho da bancada. Então, eu acho que essa é uma eleição em que o PT assim, até vai contrariar seus velhos hábitos e vai abdicar de umas cabeças de chapa para onde tiver um cara com voto para deputado, lança o cara para deputado. Perfeito. A gente encerra, então, o segundo bloco do programa. Fazemos um rápido intervalo. Depois nós vamos falar da escala, essa que a gente trabalha, né, diretora? 6-1. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Ana Clara, vou começar com você. Nossa bancada contra o regime 6-1, que a diretora nos impõe. Brincadeiras à parte, vamos lá. 7-0, 7-0. Que importância isso tem para o governo? Como é que vai andar esse projeto? Eu acho que a gente pode falar da importância para o governo e também para o Congresso. Porque é um projeto que é do interesse de ambos, por razões até muito similares, né? O governo deseja que esse projeto seja aprovado ainda nesse semestre, porque depois, no segundo semestre de ano eleitoral, não tem mais nada, né? Acaba o Congresso praticamente. E o Congresso, diante do fato dessa pauta ser tão popular, né, e necessária, ele também quer ter esse ativo para jogar ali na sua campanha, no caso dos deputados e senadores, né, nas suas campanhas regionais. Então, se tornou algo de interesse de todo mundo. Só relembrando que é um projeto que veio do vereador Rick Azevedo do PSOL, no Rio de Janeiro. Inclusive, tem um perfil que foi feito na Piauí pelo Pedro Tavares sobre o Rick, e quem quiser saber mais. E depois a Erika Hilton abraçou, propôs uma PEC para mudar o regime da escala 6-1 para 5-2 ou 4-3. E outros projetos passaram a tramitar sobre esse assunto também. Um do senador Paulo Paim e outro do deputado Reginaldo Lopes. Congresso que vive em regime 3-4, né? Não é 4-3. Eles trabalham terça, quarta e quinta e folgam de segunda, de sexta a segunda. 3 mais ou menos, né? 3 mais ou menos. 3 mais ou menos por 4 gordos. Exato. Aquele 3. Exato. É um 3zinho. Tanto o Reginaldo Lopes quanto o Paulo Paim são do PT, né? Bom, essa discussão, ano passado, foi uma discussão que engajou muito a população, sobretudo de um vídeo postado pela Erika Hilton. E foi a primeira vez que uma pauta progressista conseguiu engajar o Brasil depois da eleição. Porque todas as pautas que acabavam engajando eram pautas contra absurdos da direita e da extrema-direita. Primeiro que assim, você pensar no regime de escala de trabalho não deveria ser uma questão progressista ou não, né? É uma necessidade diante do que se vê no Brasil. Mas o fato é que você discutir regras trabalhistas menos assintosas, digamos, tem sido uma pauta mais progressista mesmo. Então essa foi a primeira que engajou. Tanto que a Erika Hilton passou a ser recebida no Palácio para discutir esse tema depois que esse vídeo dela viralizou. Esse assunto ano passado andou e tal, mas deu uma desandada porque as coisas foram acontecendo, caso master, IOF, enfim, tanta coisa, né? Cada semana é um assunto. E o governo sempre numa postura muito de reagir aos incêndios que vinham. Então, o que estava previsto para o início desse ano era que o governo gostaria, na verdade, de pautar, inclusive pautar esse projeto em específico, mas pautar assuntos que fossem propositivos e não uma reação
as coisas que estavam acontecendo, sobretudo do lado do bolsonarismo. E houve essa coincidência de conveniências, né? Que também o Congresso pensou ser bastante útil que essa pauta também prosperasse, né? Porque para eles também isso é positivo. E aí, como estamos agora, neste momento? Há essas PECs que já estão tramitando, né? Tanto no Senado quanto na Câmara. Só que o governo acha que a PEC pode demorar muito. E eles querem resolver isso no primeiro semestre. Daí a ideia do projeto de lei, de toda essa questão envolvendo não só a escala 6x1, mas também a redução da jornada para 40 horas semanais, sem redução de salário, serem pontos que contemplem um projeto de lei que tenha uma aprovação mais célere do que uma PEC. E é isso que está sendo discutido agora. Eu conversei com o ministro Boulos hoje, antes de a gente gravar, e ele me disse que, assim, as reuniões estão acontecendo no Palácio hoje e vão acontecer depois do Carnaval também, que até eles iriam se reunir com o Hugo Mota hoje, mas o Hugo Mota já foi para Paraíba, para o Carnaval da Paraíba, então não dava para conversar hoje. Pô. O Carnaval… Isso aqui é jornada de trabalho boa, hein, cara? Pois é, né? Falando em jornada de trabalho… O que eu gostei foi dos festejos carnavalescos da Ana Clara, CPI das Betes. E um estandarte com CPI das Betes, só que era Bete com TH. Carvalho. Bete Carvalho, CPI das Betes, maravilhoso. Mas o fato é que é isso, assim, existe uma mobilização total no governo, no Ministério do Trabalho, nos ministérios no Palácio do Planalto, para que a votação seja rápida, seja nesse semestre e que contemple esses 3 pontos. A redução da escala 6x1 para no máximo 5x2, a redução da jornada para 40 horas semanais sem redução de salário. São 3 pontos que são inegociáveis, segundo o ministro Boulos me disse. E aí eu quero só colocar mais um ponto que a gente já tratou aqui no foro no ano passado, quando a gente falou sobre esse tema, e até eu lembro que eu que falei isso, porque era uma dúvida que eu tinha, em relação ao setor do comércio. Porque o comércio é onde mais tem CLT e onde mais as pessoas se beneficiariam dessa redução da escala, porque são pessoas que trabalham em shopping, em loja. Essas lojas abrem todos os dias, né? E as pessoas trabalham 6 dias por semana. E mais uma dúvida que eu tinha era que, apesar de ser uma mudança na lei que beneficie justamente esses trabalhadores do comércio, mas também tem a questão da comissão. São pessoas que ganham salário fixo, mas também ganham a comissão pelas vendas. E a partir do momento que você trabalha menos horas, isso pode impactar a sua renda porque é menos comissão. E aí saiu uma pesquisa essa semana da Nexus, falando que 73% das pessoas ouvidas disseram apoiar essa mudança na escala para 5x2 ou 4x3, o que vem a ser aprovado. E justamente nessa pesquisa, boa parte dessa aprovação à mudança da escala vem de pessoas que trabalham no comércio. Isso o ministro estava me explicando que, por exemplo, garçons, trabalhadores de lojas e tal, eles preferem ter mais um dia de folga do que essa gorjeta a mais que ele ganharia, no caso o garçom, vamos supor, no dia que ele trabalharia, ou essa comissão que a pessoa ganharia mais. Então, que mesmo com essa perda dessa remuneração variável, eles preferem a folga. E daí veio essa pesquisa com essa 72% de aprovação. Então, é com base nisso que eles estão trabalhando agora para que nada aconteça que impeça o Congresso de aprovar isso, enquanto há deputados trabalhando, né? Não no Carnaval, né? Claro. No Carnaval só vamos trabalhar nós, porque vai ter programa depois do Carnaval, e não vai ser que nem a Natália, as colunas da Natália Bildt na Folha, não vai ser IA. Nós vamos trabalhar de verdade. Não é isso, diretor? O programa não vai ser por IA. Apesar de ter um consenso, né, de que esse projeto é prioritário, a oposição, obviamente, está apontando erros no projeto, vários entraves ali, mas com muito cuidado, porque também eles não querem perder esses votos. Né? Muito bem. Celso, vamos te ouvir a respeito disso. Eu sei que você se debruçou aí sobre esses estudos do IPEA. Qual é a sua avaliação desse projeto? Bom, antes de mais nada, eu queria lembrar a todos que pode ser que agora a jornada de trabalho caia de novo. Ela já foi de 10 horas por dia. Durante a Revolução Industrial, teve gente que trabalhou 16 horas por dia. 7 dias por semana. 7 dias por semana. E se isso não é mais verdade, o mérito é inteiro, 100% dos sindicatos.
Então, se você tem tempo hoje em dia para depois do trabalho ir para a rede social xingar a esquerda, é graças a algum sindicato dos trabalhadores que, algumas décadas atrás, conseguiu reduzir a jornada de trabalho de maneira que esse conceito de lazer, por exemplo, exista, porque isso aí não existia, entendeu? Então, todo esse conceito de tempo livre, de lazer, a indústria cultural, tudo isso só existe porque as pessoas têm tempo livre. E isso é inteiramente mérito dos sindicatos. Não é 99% mérito dos sindicatos, é 100% mérito dos sindicatos. Bom, sobre a proposta que está na mesa, primeiro assim, é muito difícil achar alguma coisa rigorosa de estudo sobre a questão da jornada 6x1. Por quê? Se você pegar o estudo que saiu do IPEA, que está servindo de base para boa parte dessas discussões, feita pelos pesquisadores Felipe Patel, Joana de Mello e Juliane da Silva Ciríaco, que se chama Mudanças na Jornada e na Escala de Trabalho, Elementos Empíricos para o Debate, eles dizem que, inclusive, tem perguntas nos questionários do IBGE que poderiam ser usados para estudar isso, mas que esses dados não estão ainda disponíveis para os pesquisadores. Queria começar, inclusive, agora apelando para o IBGE que torne isso público, né? Ou que desenvolva mais perguntas sobre isso. Porque a mudança simplesmente da jornada 6x1 não é uma redução de jornada de trabalho, né? Quer dizer, você pode continuar com o mesmo número de horas, mas proibir que seja distribuído em 6 dias, né? Você poderia só acabar com a jornada 6x1, obrigando os patrões a botar o pessoal para trabalhar só 5 dias por semana. Então, eu, pelo menos, não encontrei um estudo microeconômico pelo padrão normal de estudo microeconômico, só sobre a jornada 6x1, porque aparentemente os dados não estão disponíveis, não é fácil você analisar qual seria o efeito disso. O que tem são estudos, e alguns bons, sobre o efeito da redução de jornada de trabalho. Ponto de partida de alguém que tem uma visão pessimista sobre isso é o estudo do Fernando de Holanda Barbosa Filho, da Fundação Getúlio Vargas, que concentrou o seu estudo num cenário que não me parece provável, que é a queda da jornada para 36 horas. Né? Isso eu acho que todo mundo sabe que não vai passar, certo? Altamente improvável que passe. 36 horas, se você reduzisse, de fato teria um custo econômico razoável. Quando você diz que tem um custo econômico, você não está dizendo que não é para fazer, você só está avisando, olha só. Se você fizer isso aqui, vai ter tais consequências, aí você avalia se vale a pena. Que é o máximo que os economistas podem fazer no debate público, certo? E na estimativa do Fernando de Holanda Barbosa Filho, a perda de produto por redução de jornada de trabalho poderia variar entre 6,2 a 11,3, dependendo do setor. Isso poderia ser compensado por ganhos de produtividade ou pela contratação de novos trabalhadores, mas aí é que é o problema, a produtividade brasileira está bem estagnada nos últimos tempos, esse é o principal problema que os economistas brasileiros estudam. Inclusive, tem um outro trabalho do CESIT da Unicamp, que é amplamente favorável à mudança na jornada de trabalho, e entre os estudos que eles publicaram, um deles argumenta que se você dividir essa compensação entre contratações e aumento de produtividade, a coisa ficaria mais factível, mas também eles não têm grandes sugestões para o que fazer para aumentar a produtividade, então isso também fica difícil. Eu queria aqui chamar a atenção para o fato que a reforma tributária que o governo Lula aprovou no primeiro ano do seu governo deve, por consenso dos economistas, aumentar a produtividade, pode ajudar a fazer todas essas coisas que as pessoas querem fazer, de ter mais crescimento, de ter redução de jornada, etc. Mas a esquerda simplesmente não entendeu esse negócio e não sabe vender isso para o grande público até hoje. Eu acho isso uma vergonha. Agora, o estudo que realmente está concentrando a discussão, como eu disse, é o do IPEA. O que eles acharam? Primeiro, eles estimaram que a redução da jornada de trabalho para 40 horas por semana impactaria o custo médio do trabalho seletista, enfim, regulado pela CLT, em 7,84%. Então, aumentaria mais ou menos 8% o custo do trabalho. Isso vai ter algum impacto. Algumas pessoas não vão ser contratadas se o trabalho ficar 8% mais caro. Agora, a questão é se vale a pena, Se você fizer a conta para o agregado da população, se isso pode ser absorvido pela economia ou não. E o IPEA sugere que sim. Primeiro, porque esse 7,84 varia muito pelos setores. Então, por exemplo, na indústria petrolífera, o custo estimado seria de 1,13%, que é nada, Enfim, isso não vai ter efeito nenhum. Então, pode fazer ali na indústria petrolífera com certeza. Já no setor de comércio varejista, como a Ana está dizendo, que é onde o Rick Azevedo trabalhava, o efeito seria de 9,26%. Já é um custo não desprezível, você já tem que prestar atenção. Agora, a principal coisa para você ver em que setores serão mais afetados é o quanto do custo desse setor é mão de obra. Então, por exemplo, setor petrolífero, comparado ao custo de você, enfim, fazer uma plataforma de petróleo, o custo dos funcionários ali é muito pouca coisa. Então, novamente, isso diminui ainda mais o efeito de um aumento do custo do trabalho para eles. O trabalho é um pedaço pequeno do custo deles. Já, por exemplo, empresas de vigilância e segurança.
praticamente o único custo é contratar a segurança para fazer o serviço. Então, uma parte muito grande dos gastos dessa empresa é com folha salarial. Então, esses setores devem ser mais afetados por uma mudança de jornada de trabalho. E aí os pesquisadores dizem, aí é o caso do governo analisar caso a caso e ver que setores que precisariam de uma política qualquer de compensação, né? E aí a questão mais premente para a compensação são as pequenas empresas. As pequenas empresas, em geral, tudo é mais precário, enfim, as possibilidades de absorção da redução de jornada é menor mesmo. Elas tendem a se concentrar, inclusive, nesses setores em que mão de obra é uma parte maior do custo, né? Quer dizer, não tem pequena empresa petrolífera, sabe? Não tem pequena empresa metalúrgica. Então, assim, é provável que tenha que se ter uma atenção qualquer com as pequenas empresas nesse caso, segurar uma transição, fazer alguma medida compensatória, etc. Mas, no geral, o raciocínio do trabalho do IPE é interessante, dizendo que esse aumento de 7, tanto por cento, mesmo se você considerar ele cheio, mesmo se você tratar ele como para todo mundo, já teve aumento de salário mínimo maior que isso ao longo da história, num ano. Não é comum, como eu já estou vendo o pessoal reclamando aí, não. Mas já teve. E a economia seguiu em frente, quer dizer, enfim, tem uma série de efeitos dinâmicos aí que entram no cálculo. Então, por exemplo, se a força de trabalho aumenta muito o custo, o cara investe mais em tecnologia, isso também aumenta a produtividade, enfim, tem todas umas dinâmicas que podem acontecer e que aconteceram nesses casos todos em que aumentou o custo do salário pelo aumento do salário mínimo. E o outro caso mais pertinente ainda é que quando a Constituição de 88 reduziu para 44 horas de trabalho, o máximo semanal, tem estudos já, enfim, bastante detalhados que mostram que isso não reduziu o nível de emprego brasileiro, entendeu? A economia soube absorver isso. Pode ter um choque inicial, pode ter custos iniciais, tem coisas de curto prazo que podem ser administradas, mas eventualmente o mercado se adapta a esse negócio. Então, enfim, 36 horas realmente tem um custo econômico significativo. Eu acho que se você quiser fazer isso, você vai ter que gastar muito com compensação, vai ter que entrar dinheiro público sob a forma de dar isenção para as empresas que derem 36 horas. Enfim, é um negócio caro, é um negócio difícil de fazer no curto prazo. 40 horas parece ser muito mais factível. E, cara, embora não tenha um estudo específico para 6x1, se você olhar o tamanho do efeito da redução para 40 horas, a minha impressão é que o efeito do 6x1 é muito pequeno, agregado. Pode ter efeitos em setores, enfim, alguma coisa assim, mas o agregado dá a impressão de ser muito pequeno. Perfeito. A gente encerra o terceiro bloco do programa, fazemos um rápido intervalo. Kinder Ovo na volta. Muito bem, estamos de volta. Kinder Ovo, diretora, aumenta o som. Eu sou prejudicado aqui na província de São Paulo. Pode soltar. Aí amanhã ele já vem com aquela agressividade toda, anda de carro, cheio de arma dentro, não sei o que. Então Ciro tem Gomes. mais medo dele com a mão suja de bosta do que das armas, né? Que isso, gente? Falei que eu ia ganhar? Ele falou que ia ganhar. Parece até que foi combinado. Foi combinado, tem marmelada. Ciro Gomes, pô. A gente tava com saudade dessa poesia toda, né? Fernando tá todo feliz agora. Tô feliz, acertei, porra. Presente de carnaval. E olha, eu devo falar pra vocês, a gente acorda e o que a gente faz primeiro? Pega o celular, né, que tá do lado da cama. Eu peguei o celular, comecei a ver as notícias e caí, por acaso, não nesse discurso, mas caí numa entrevista do Ciro Gomes. Foi a primeira coisa que eu ouvi hoje ao acordar. Eu acordei com o Ciro Gomes. Foi um sinal. Caraca, que isso. Então foi isso. Tava escrito. Depois deste momento épico, dessa vitória incontestável, dessa vez a Ana Clara não atrapalhou, não tem VAR. É o fim da picada. Olha a minha felicidade, olha a minha felicidade. Então, para os anais, quem fala é o ex-ministro, ex-governador Ciro Gomes, durante discurso na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, no Ceará. Vamos então para as cartinhas, o melhor momento do programa, o momento de vocês. Eu vou começar aqui lendo a mensagem do Felipe. Agora que vocês decidiram fazer o momento cabeção e o momento esse corpinho, impossível não visualizá-los como aqueles bonequinhos da Copa de 98, que justamente ostentavam essa fisionomia. Eu apoio que vocês sejam lançados nessa versão. Eu exibiria a coleção na minha sala de estar. Abraço a todos. Mini craques. Vamos lançar a versão esse corpinho, então, bonequinhos. Eu vou ter o bonequinho do Celso, eu vou pôr um em cada cômodo aqui, pra ver se... É o Funko, sabe aquele bonequinho? O Beto Mauro escreveu para responder a mensagem da ouvinte que pediu um pretendente na semana passada.
Cadê a Laila Carol? Talvez eu não tenha o humor ácido do Celso, nem a inteligência da Ana Clara. Até porque risada do Fernando essa definitivamente não tenho. Porém, gosto de cozinhar e escuto foro. Já é um começo, né? Abraços ao melhor trio, que não é de carnaval, mas balança a massa encefálica dos ouvintes. Beto e Laila, vamos fazer um match. Chipando aqui. É isso aí. Legal, nosso Tinder tá funcionando. Nosso Tinder não morreu. Isso aí. A gente só faz o programa para isso. Na verdade, isso aqui é uma agência de matrimônios disfarçada de jornalismo. O @Célio Borba mandou a seguinte mensagem. Demorei para escrever porque toda vez que lembro, bate a maior tristeza. Após ouvir o Foro de Teresina no domingo à tarde, corri atrasado para o estádio para assistir a um Náutico Sport em que metemos uma sonora goleada de 4-0 no Sport. Porém, nem tudo são flores. Durante todo o primeiro tempo estava ao meu lado o sanfoneiro dos infernos, Gilson Machado. Enquanto ele tirava foto com quem ia tietar, ficava bradando, sou pé quente. E o pior é que o infeliz é mesmo. Tal goleada contra o rival não acontecia desde o ano 2000. Nunca mais revi a figura no estádio. Mas não sei se porque nunca mais vi o jogo naquele lugar ou porque ele nunca mais foi. Mas fica meu registro para os anais da história como um dia feliz que foi triste. Célio, entendo sua dor, Célio. Muito bom. Caraca. E ele reconheceu, né, o sanfoneiro. Ó, pra sua sanidade, separa o náutico do sanfoneiro. Pelo amor de Deus, separa o náutico do sanfoneiro. Exatamente. Deixa a sua paixão pelo náutico. Grande Timbu. Isso, deixa o sanfoneiro de lado. O Celso é flamenguista apesar de tudo? Pô. Apesar de tudo. Ó a perseguição, Bom, e assim a gente vai encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. Você também encontra a transcrição do episódio no site da Piauí. O Foro de Teresina é uma produção do Estúdio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Carolina Moraes. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem do programa é do Gilberto Porcidônio. A edição é da Carolina Moraes e da Mari Leão. A identidade visual é da Amanda Lopes. A finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado aqui na minha choupana em São Paulo e no Estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro. Eu me despeço então dos meus amigos. Tchau, Ana. Moderação na CPI das Bets aí no Carnaval. Pode deixar. Tchau, Fernando. Tchau, pessoal. Tchau, Celso. Celso que é o mais carnavalesco. A gente vai ver ele aí por aí, caído na sarjeta. Pô, quem me dera. Tchau, Fernando. Até semana que vem. É isso, gente. Boas festas momescas a todos, todas. Uma ótima semana e até a semana que vem.